Olá, bem-vindo de volta ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Thaline, do canal Resenhando, e hoje eu vou falar para você qual a importância de ler os clássicos, porque afinal eles não são clássicos por acaso, né? Então vamos lá. Mas antes de eu começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e ativa as notificações para receber mensagem quando tiver os próximos vídeos. Então, bora começar. Vamos começar primeiro definindo o que é um livro clássico, né? O que é um clássico? Eu sei que muitos autores ali vão divergir em definir o que é, o que não é um clássico. Eu também não vou entrar aqui em muitos detalhes sobre isso. A gente vai falar de uma forma mais ampla sobre isso, né? Um clássico, então, é um livro ou até mesmo um texto que foi escrito em uma determinada época ali, que ela foi um marco, né? Naquela época, esse texto, esse livro foi um marco daquela época, mas que esse texto ou esse livro é relevante até os dias de hoje. Então, a temática dele ou outras características específicas são relevantes até hoje para nós. Então, é mais ou menos isso que define um clássico, né? Eu sei que é uma definição um pouco genérica, mas mais ou menos ali na intuição a gente vai percebendo o que é e o que não é um clássico, e depois de ler, né, você consegue entender isso muito melhor. Eu vou trazer aqui um exemplo para ilustrar um pouco isso. Imagina que lá em 1600, mais ou menos lá em 1600, Shakespeare escreveu uma obra teatral que se chamava, né, se chama até hoje, Otelo, que é uma obra que ficou muito famosa, e ela fala sobre ciúmes, sobre traição. Pensa que depois de 300 anos, Machado de Assis escreveu esse livro aqui, Dom Casmurro, que é um livro que foi inspirado, inevitável, ele foi inspirado em Otelo de Shakespeare. E esse livro aqui também fala sobre ciúme e traição, inclusive dentro do livro o próprio autor ali, no caso o personagem, né, que está narrando a história, ele fala sobre Otelo, né, ele cita Otelo, ele vai assistir a peça, né, o personagem vai assistir a peça e compara a vida dele com a peça, e a gente vê que tem muitas semelhanças. E se a gente for parar para analisar, tanto Otelo de Shakespeare quanto Dom Casmurro do Machado de Assis até hoje são obras importantíssimas. E por que elas são importantíssimas, fazendo com que elas sejam clássicos até hoje? Porque elas conversam com a gente até hoje. Até hoje continua existindo traição, continua existindo ciúmes, e eu não vejo, assim, num futuro muito próximo as pessoas deixando de ter esses dois sentimentos, né, de fazer esse tipo de situação. Então isso não vai se extinguir do mundo. Então esses textos e esse livro, no caso, esses livros, eles vão continuar conversando com a gente, né, de formas diferentes, depois a gente vai falar sobre isso. Mas é por isso que eles são tão importantes e se vêm a se tornarem clássicos, né? Justamente porque eles continuam conversando, eles continuam atuais, mesmo através de muitos anos, né? E outros textos, outros livros que foram escritos nessas mesmas épocas, lá em 1600, né, ou em 1900, como foi mais ou menos ali o Machado de Assis, eles não sobreviveram ao tempo, digamos assim, eles foram esquecidos, as pessoas não continuaram lendo eles. Então essa é a principal diferença entre um clássico e um livro que não é um clássico, né, que acaba se perdendo ali ao longo dos anos. É uma coisa mais pontual, que dura um determinado período, mas depois ele é meio que esquecido. E o clássico, ele perdura, né? A própria Bíblia é o maior de todos os clássicos, se a gente for parar para pensar. Então, dito isso, eu vou falar aqui 5 pontos que eu acredito que vão te mostrar, né, qual é a importância, então, de ler os clássicos. E o primeiro deles é que um livro clássico, ele te traz um repertório, né? Isso é meio amplo até, mas um repertório. O livro clássico, ele marca uma época, né? Ele foi escrito em um determinado momento ali, normalmente são livros mais antigos, e naquela época aquele livro ele causou ali um impacto, ou então ele descreve aquela época com muitos detalhes, então ele é muito rico em detalhes, ele faz com que você viva através do livro o dia a dia daquela época. Então é interessante a gente pesquisar, quando a gente for ler um clássico, tanto sobre o autor, sobre a vida do autor, sobre como era a vida dele no período que ele escreveu aquela obra e como era o contexto histórico daquela obra. Sim, isso é importante, né? Talvez não seja em todos os clássicos, mas em muitos deles vai ser muito importante você entender. E eu vou trazer de novo esse exemplo aqui do Dom Casmurro, né? Já que eu tô com ele aqui. Nessa época aqui, ele foi escrito lá mais ou menos em 1900. Como que tava nesse período a questão da escravidão, né? Tinha sido ali oficialmente abolida, mas será que continuava ali meio por trás dos panos ou não?
ali como que era essa questão das classes sociais, né, do mais rico, do mais pobre, o que eles podiam fazer, quais eram os costumes daquela época ou não, né, como que eles levavam a vida, como eles encaravam a morte, como eles lidavam com os familiares, como eles lidavam com os vizinhos, né, e o próprio ali autor, que é de digamos, uma classe social mais alta, como ele era tratado, como ele tratava os outros, como ele lidou ali com os ciúmes dele, e com a possível traição que ele acreditou que a amada dele, né, fez contra ele. Então, assim, e como ela lidava, né, que ela já era de uma classe social mais baixa, como ela lidava com ele, com as outras pessoas, tudo isso é muito rico. A gente consegue entender todo um contexto histórico baseado numa leitura, né? E quando você vai fazendo várias leituras de vários clássicos, isso vai se somando e você vai ganhando um repertório ali. É quase como uma ilustração da história, né? Só que mais divertido do que você pegar um livro ali e for lendo período por período, você vai descobrindo isso aos poucos, né? Através de cada livro ali, entendendo o contexto pontual em que aquele livro foi escrito. Ponto número 2. Normalmente, quando um livro ali em um clássico, o autor, ele descreve os personagens de forma muito rica, assim, ou seja, muito detalhada, ele te traz muitos detalhes sobre aquele personagem. Só que mesmo assim, mesmo detalhando assim de forma muito rica cada personagem, cada espaço, a trama como um todo, ele também deixa conscientemente algumas lacunas. Isso mesmo, ele deixa algumas lacunas tanto na trama, ou seja, na história ali, quanto no perfil psicológico ali de cada personagem. E por que ele faz isso? Ele faz isso justamente para você participar daquela história ativamente, ou seja, o leitor é quem vai ali cobrir esses buracos deixados pelo autor para que você interaja ali com a história. E cada pessoa vai complementar aquelas lacunas de uma forma diferente. Isso vai depender muito de você mesmo, né? Do teu momento de vida, da tua história. Você vai colocar você ali na história, né? A tua visão da história. Mais uma vez trazendo aqui o Dom Casmurro. Muitas pessoas vão achar ali, meio que, não que seja só isso, né? Mas uma parte muito importante da história é essa questão se o Bentinho ali, se ele foi traído ou não pela Capitu. E muitas pessoas vão acreditar que foi, muitas pessoas vão acreditar que não foi, baseado no que o autor ali escreveu. Só que ninguém nunca vai ter essa resposta, né? Não tem como ter essa resposta com toda certeza absoluta. Então isso depende da sua visão de mundo, né? Às vezes, se você tem uma visão ali mais machista, vai ser uma coisa. Se você tem uma visão ali que, não, eu confio, né, na mulher ali na Capitu, ela não faria isso. O Bentinho, ele tava cego ali pelos ciúmes, a mulher, ela tava sendo, né, ele tava imaginando coisas porque ele tava doente, né, muita gente fala isso. Então, assim, são várias hipóteses. E cada pessoa vai complementar isso de uma forma completamente diferente. Então, a história, ela vai sendo modificada pelo próprio leitor. O leitor participa da construção daquela história. Terceiro ponto, os clássicos, eles normalmente viram clássicos porque eles têm uma temática universal. O Dom Casmurro aqui, ele fala sobre ciúmes, sobre traição, e como eu já mencionei lá no início, se lá em 1600, quando Shakespeare escreveu Otelo, isso já existia, lá em 1900, quando Machado de Assis escreveu Dom Casmurro, isso continuava existindo, hoje, em 2021, isso continua existindo e não tem previsão para as pessoas deixarem de traírem ou deixarem de sentirem ciúmes umas com as outras em relação às outras. Então essa temática, ela continua sendo atual, né? E como você participa daquela história, você vai descobrir coisas novas ali na história. Então ela nunca vai ser uma história batida, né? Ela sempre vai estar atual para você. Porque essa temática aqui, nesse caso da traição, mas às vezes é uma temática de casamento, de amor, de paixão, de morte, de vida, né? Enfim, de maternidade, que seja, são temáticas que sempre vão existir, né? Que já existem há séculos e séculos e que provavelmente vão continuar existindo. Então, esses livros, eles sempre vão ser atuais, eles nunca vão estar ultrapassados, né? E é diferente de um livro muito pontual ali, que fala sobre um assunto, como fazer tal coisa em 10 passos. Aquilo ali hoje pode ser muito atual, mas ano que vem, aquilo ali já está ultrapassado, talvez. Talvez já tenham surgido novas formas de fazer aquilo lá que a pessoa escreveu, né? Como se comunicar melhor nas redes sociais em 10 passos. Pensa a velocidade com que as redes sociais mudam, né? Hoje em dia, forma de fazer marketing, de se comunicar e tudo mais. No ano que vem ou daqui a 2 anos, pode ser que esses 10 passos estejam completamente ultrapassados, né? Esse livro, ele é um livro
temporal ali, né? Ele é marcado naquela época, ele funciona naquela época, mas daqui a 2, 3 anos ele já não vai funcionar mais, que é completamente diferente de um clássico, que ele não é marcado ali, né? Ele é atemporal, como a gente chama, e é por isso que ele vem a se tornar um clássico. O quarto ponto é que normalmente um clássico não é um livro para ser lido uma única vez na vida. Ele é um livro pra gente ler mais de uma vez, né? Talvez você vai ler ali na adolescência e depois, quando for adulto, vai ler de novo, que foi o meu caso com esse livro aqui do Dom Casmurro, que eu li ele na escola ou no cursinho, não me lembro muito bem. E depois, né, há pouco tempo atrás, eu reli ele. Então, assim, eu vi coisas completamente diferentes, porque dependendo da nossa maturidade psicológica ali, e também do nosso momento de vida, das nossas visões, das nossas crenças, são outros detalhes que vão saltando aos nossos olhos, né? Parece besteira, mas é muito verdade. Eu pretendo reler, sim, esse livro daqui a 10 anos, provavelmente, mais ou menos. Eu com certeza vou enxergar outras coisas, né? Com certeza são outros detalhes que vão me chamar a atenção, e eu vou relembrar aquilo que eu li agora, e a gente vai complementando essa história, então ela vai ficando cada vez mais rica. Quando a gente faz aquela primeira leitura ali, é meio que a gente faz para entender a história, né? Quando eu era adolescente ali, eu entendi que o Bentinho ele sentia ciúmes e ficou na dúvida ali se a Capitu traiu ou não traiu. Só que agora, quando eu li, eu prestei muito mais atenção nas referências que o Machado de Assis coloca ali, como, por exemplo, essa de Otelo. Quando eu li lá na adolescência, eu não prestei atenção nessa referência que ele fez com a obra do Shakespeare, né, Otelo. Eu não percebi essa referência, eu percebi isso só agora, e daí eu fui pesquisar, daí eu fui tentar entender melhor. Naquela época eu também não prestei muita atenção no contexto histórico, quando esse livro foi escrito, né? Quem foi realmente o Machado de Assis, né? O que ele representou naquela época quando ele escreveu? E quem foi Bentinho ali, o personagem? Quem foi Capitu? Né? Essa diferença ali de classe social deles. Ali tem o agregado, né? Enfim, não vou entrar muito aqui nos personagens do livro, mas assim, esse falatório que ele fazia de um pro outro, essas fofoquinhas tentando botar um contra o outro, os interesses por trás de toda a trama, isso eu não percebi quando eu li lá na adolescência, eu percebi só agora. Então, eu acredito que daqui a 10 anos, quando eu for ler, vão ser outros detalhes que vão me saltar aos olhos, né? Então, eu vou ter uma leitura ainda mais completa, ainda mais detalhada, né? Esse salto dos detalhes, né? Você lê várias vezes e nunca você chegar a compreender 100%, ou você conseguir captar todos os detalhes ali que o autor escreveu, isso não acontece com qualquer livro, né? Isso, quando você lê vários livros ali, você percebe. Tem livros que você lê uma vez e deu. Não tem muito o que tirar daquele livro. É, às vezes, um livro que enrola pra falar as coisas, né? Então, assim, aquilo não é um livro pra ser relido. Você não vai perder tempo relendo aquele livro. Ao contrário dos clássicos, que normalmente você ganha relendo eles, né? Então, isso é um outro ponto fantástico. O quinto e último ponto, que não é nem de longe o menos importante, é que lendo um clássico você amadurece. E não só amadurecer nesse sentido que eu acabei de falar, de ler várias vezes o mesmo livro, que você vai cada vez percebendo mais coisas, mas você amadurece mesmo, você tem um amadurecimento psicológico ali através do exemplo dos personagens. E sim, isso não é uma besteira. Pensa, quando você tem um exemplo na sua família, seja um exemplo bom, né, do que você deveria seguir, um exemplo ruim, né, do que você não deveria seguir. Aquilo faz com que você pare para pensar, olha, tal pessoa sei lá, tem um vício ali muito ruim, eu não quero ter esse vício. Então você sua mentalidade já vai se programando ali para evitar aquele tipo de vício, porque você tá vendo que aquilo tá fazendo mal para aquela pessoa, aquele seu familiar, amigo, vizinho, que seja, ou uma característica boa ali que aquela pessoa, ela é corajosa, né? Sei lá, um pai de família, ele é corajoso, ele vai atrás, ele protege os filhos, né, a esposa. Você pensa assim, eu quero ser como ele no futuro. Então você vai começar a tomar atitudes parecidas com a daquele homem, né? Você vai começar a ser mais corajoso, porque você está se espelhando em bons exemplos ou em maus exemplos para aprender o que não fazer. E os personagens, eles são inspirados em seres humanos, né? Obviamente, eles são seres humanos fictícios, mas eles têm as mesmas paixões, as mesmas dores que qualquer pessoa teria. Então, quando o autor ali, de forma brilhante, ele consegue traçar todo um perfil psicológico ali dos personagens, né? Como, por exemplo, ali do Bentinho, que ninguém nunca vai descobrir se ele realmente estava cego de ciúmes ou se ele estava certo. Ele tem muito
para nos ensinar, né? A gente vai observando, se você encarar isso como ele sendo uma pessoa doente de ciúmes, que ele ficou cego pelos ciúmes, você já vai parar para analisar a sua própria vida, você vai se colocar no livro, né? Quase uma autoanálise essa leitura, porque você vai se colocando, será que eu também tenho essas características que o Bentinho tinha, né? De desconfiar de tudo, de não querer que a Capitu ali ficasse próximo de outras pessoas, porque ele tinha ciúme. Será que você não tá fazendo isso na sua vida? E será que eu vou, então, se eu tô fazendo a mesma coisa que o Bentinho, será que, quem sabe, eu não vou ter as mesmas consequências que ele teve, né? No final, ele acaba ali não ficando mais com a amada dele porque ele tá cego de ciúmes. Então, você vai refletindo sobre a sua própria vida, né? Você se coloca ali na história, você observa esse exemplo e faz uma reflexão em cima disso. É como uma autoanálise mesmo, né? E conforme você vai lendo ali vários livros, né? Vários clássicos, você vai fazendo reflexões sobre várias temáticas. Nesse caso ali sobre os ciúmes, mas em um outro livro que fala sobre o amor, você vai começar ali a entender o que é o amor, né? Essas temáticas universais ali. O que é a morte, por exemplo, né? Uma temática muito importante da gente refletir sobre, que às vezes no dia a dia a gente não vai parar realmente para pensar sobre isso, ou a gente não vai ficar lá filosofando sozinho sobre isso, mas através de um livro, através de uma história, né, que te envolve ali, quem sabe você vai parar para analisar a sua própria vida sobre esses assuntos universais. Através dos exemplos, você vai entendendo melhor ali quem é você frente ao mundo. Qual o seu papel ali na sociedade, qual o seu papel na sua família, quais as possíveis consequências dos seus atos hoje, baseados ali nos exemplos que você viu nos livros. E um clássico não tem spoiler de clássico, não importa qual vai ser o final. Até porque um livro escrito há 500 anos atrás é muito provável que você já saiba o final dele, né? Que você já tenha ouvido pelo menos falar ali por alto do que se trata a história. Porque isso não importa, saber o final da história não importa. Importa muito mais você saber quem você vai ser ao final daquela história, ao final daquela leitura, né? Quem você pode se tornar depois de ler aquele livro. É isso que importa nesse caso. Então por hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link aqui embaixo do livro do Dom Casmurro, do Machado de Assis, que é uma ótima leitura para você começar a ler os clássicos agora que você já sabe por que é importante ler os clássicos.